para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Versículo 12 agora, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, continuando. E nos fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, e se o Senhor quiser, então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, ou o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, ou poder. Que quereis? Ireis ter convosco com vara, ou com amor no espírito de mansidão? Amém. É assim que o capítulo 4 termina com uma pergunta. Ok, está com a sua Bíblia aberta? Amém? Vamos estudar? É muito bom estudar a palavra de Deus, né? Então, Tassiana, vamos lá, passo a passo, irmã Vanessa. Vamos com calma, né? A nossa irmã Kátia, não falta uma sexta-feira, ela gosta. Dos jovens, os jovens não vêm quando não podem, mas estão sempre aí também. E a gente temos aqui hoje o vice da mocidade, dando exemplo aí. Glória a Deus. E temos o Lucas representando os músicos, né, Lucas? É, maravilha. Meus irmãos, então vamos nós. O tema deste capítulo, desta pregação que nós demos, eu vou recapitular a partir do versículo 1, só para a gente relembrar, tá legal? Está com a Bíblia aberta aí? Então vamos recapitular rapidinho. Nosso tema é valorizando o obreiro e a pregação expositiva. O capítulo 4 fala sobre o obreiro. O texto do capítulo 4 começa assim: que os homens nos considerem. E ele está falando dos obreiros, né? O versículo 1, você pega aí o versículo 1 do capítulo 4, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Então, o texto já começa. Você já ouviu falar em pregação expositiva? Você já ouviu falar? O que é isso? Pregação, o que, pastor? Exposo o quê? Expositiva. Então vamos nós. Pregação expositiva. Hoje nós vamos estudar, como eu falei, sobre a responsabilidade de um obreiro. O que um obreiro precisa fazer na sua função? O que esse obreiro angaria, conquista? E que valores é esse que esse obreiro conquista e como fazer? Entre as riquezas que um obreiro deve conquistar, ele deve entender, que a pessoa que ensina, que prega, não é? Deve entender um pouco sobre a pregação expositiva. Mas o que é pregação? Antes da gente falar sobre o que é pregação, é importante entender, irmã Mara, o que não é pregação. O que não é. E aqui me permita, um dia eu cheguei em casa, minha mamãe,
ela estava muito empolgada, e ela, meu filho, hoje o pregador foi muito bom. É mesmo, mamãe? É. E eu falei para ela, mãe, mas... E ele leu aonde? Ela falou, meu filho, não lembro onde ele leu não, mas eu só sei que foi muito bom. Aí eu falei, mas ele pregou sobre o quê, assim? Falou sobre mais ou menos o quê? Não lembro o que ele falou não, mas que foi bom, foi. Só não lembro nenhuma palavra, não lembro de nada, mas só sei que foi bom. Ué? Não é? Aí fica difícil, né, irmãos? Fica difícil. Então, o que não é pregação? O que não é? Abrir a Bíblia, citar palavras isoladas, não é pregação. Vou dar um exemplo. Obrigado, querido. Vou dar um exemplo. A pessoa lê Gênesis 3 sobre a queda, né? E Eva tomou fruto e tal. Aí ele vai, irmão, e a Eva pecou. Aí ele fala que Eva pecou, né? Leu aquilo ali, aí ele fala, meus irmãos, porque Jesus está voltando, aleluia, glória a Deus. Inclusive tem que estar preparado para o dia que ele voltar. Falando em Jesus voltar, irmão, olha, a Bíblia diz que nós temos que examinar nós mesmos. Então, aí começa a contar coisas da Bíblia. Contar, fala uma coisa, fala outra, e aquilo vai ali, vai lá e tal. Não tem início, meio e nem fim. Uma pregação, para ser pregação, tem alguns critérios. E às vezes os crentes, os irmãos, são simples, pessoas simples, acham que aquela pregação está bombando, mas só entende, ou melhor, só pode dizer se a pregação mesmo foi boa mesmo, quem entende. Por exemplo, eu chego numa construção, eu não sou pedreiro, aí eu chego numa construção e falo, rapaz, que beleza. Mas às vezes aquilo que está sendo construído não tem prumo, os ferros são finos. Aí chega o irmão João, olha assim e fala, para tudo. Porque se não parar, se botar mais um na jota, porque esse ferro que está aí vai cair tudo em cima da gente. Por que ele falou isso? Porque ele entende. Então, assim também é a respeito da pregação. Pregação, irmãos, precisa ter 4 verbos. 4 verbos, vamos ver quais são esses verbos. Os 4 verbos da pregação. Primeiro, para caracterizar uma pregação, tem que ler o texto. Tem que ler, tem que ter a leitura. Segundo, tem que interpretar. Esse verbo, interpretar o texto que foi lido. Terceiro, tem que explicar o texto que foi lido. Então tem que ler, tem que interpretar, tá? E tem que explicar. Por último, tem que aplicar no dia a dia. Tem gente que abre a Bíblia e conta a história de Moisés, conta, e Moisés, e tocou no mar, e o mar vermelho abriu, e tal, e vai. Não tem aplicação na vida das pessoas. Então isso não é pregação, é contar uma história da Bíblia. Pregação, você precisa interpretar. Para interpretar, entre as coisas, entre os critérios que tem que ter uma pregação, para que a pessoa que vai interpretar, ele precisa entender o que, escuta bem, o que os primeiros ouvintes entendiam. Então quando Paulo pregou, o que esses irmãos entendiam que foi falado? Então isso, a resposta basicamente é a interpretação. Ok. Então vamos explicar e vamos então expor a pregação expositiva, que é o que nós vamos fazer essa noite. É uma pregação chamada explicativa. Então você vai lendo o texto e você vai explicando parte por parte. Então isso é uma pregação expositiva, com início, meio e fim. A pregação precisa ter isso. Ok. Nós estamos estudando Coríntios. Quem não pegou aqui desde o início, não é? No capítulo 1, vai falar que Paulo estava escrevendo para uma igreja, para a igreja de Corinto, essa cidade. A cidade de Corinto, hoje em dia, ela só existe as ruínas da Corinto antigo, né? Então, mas naquela época era uma grande cidade. Paulo escreve para aqueles irmãos. Por que Paulo escreve? Paulo tinha fundado essa igreja. Paulo tinha fundado a igreja. E Paulo então saiu para fundar outras igrejas. E ficou lá a igreja.
E os irmãos daquela igreja começaram a falar, eu sou de Paulo. Aí o outro, não, eu sou de Apolo. Não, eu sou... Aí começou a ter divisão na igreja. E quem dizia que era de Apolo, não ouvia Paulo. Quem dizia que era de Pedro, não ouvia nem Paulo e nem Apolo. E assim, e outros, tinha um que é pior ainda. Tinha uns que falavam que era de Cristo. Aí, tinha uma família lá, família de Cloe. E essa irmã comunicou a Paulo, Paulo, está acontecendo isso. Então Paulo escreve para tratar dos problemas que estavam dentro da igreja. E agora eu falo uma coisa aqui para a Vanessa, para a irmã Tassiane e para todos nós que aqui estamos. Seguinte, a igreja que Paulo foi considerado um dos maiores apóstolos de Cristo, Lucas. E a igreja que ele fundou, que ele era o pastor, e que depois ele mandou para lá o seu, vamos assim dizer, o seu melhor discípulo, que foi Timóteo. Nós lemos aqui hoje, quer ver? Se está capítulo 4 aberto, quer ver? Vem aí, ó, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Está lá assim, por esta causa vos mandei Timóteo. Então Paulo fundou a igreja, mandou Timóteo para lá. Mesmo assim a igreja estava com muitos problemas. Pastor, o que isso quer dizer para nós? É que não existe igreja perfeita. Agora, aí tem que ter alguém que corrija. Se alguém está no erro, tem que ser corrigido. Paulo escreveu para corrigir os problemas que estavam acontecendo naquela igreja, ok? Então no capítulo 1 vai falar por que Paulo escreve, não é? Por que ele escreve e quais eram os primeiros problemas que ele estava enfrentando. No capítulo 2, Paulo diz no capítulo 2 que ele vai falar sobre a sabedoria de Deus no capítulo 2. E Paulo então vai focar que existe o homem natural e existe o homem espiritual. No capítulo 2, lá pelos versículos 11, 12, 13, Paulo vai explicar que existe no nosso meio, né, pessoas que ainda são meninos espirituais. Tempo de crente, mas ainda são meninos. E ele diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Para que nós possamos entender as coisas de Deus, nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo. Nós precisamos também ser espirituais. Não podemos interpretar as coisas de Deus de maneira natural, na ciência, não, as coisas de Deus, diz a Bíblia, que elas se discernem espiritualmente. E por fim, no capítulo 2, Paulo, versículo 16, fala que nós temos a mente de Cristo. Irmão, aqui, quem tem a mente de Cristo, pensa como Jesus pensa. Quem tem a mente de Cristo, foge do pecado. Quem tem a mente de Cristo, quer o que Deus quer, pensa como Deus. Olha, e aqui no capítulo 2, naquele dia, nós que damos esse estudo, nós concluímos que tem um Espírito, irmã Luana, que guia a vida de qualquer ser humano. O ser humano, ele é guiado, dirigido pelo Espírito de Deus, ou pelos espíritos que não vêm de Deus, que são demônios. Por exemplo, o adultério, o que fuma, o nervosinho que quer tudo na pancada, o assassino, o que rouba, o que cheira, enfim, há um demônio que domina a vida da pessoa. Agora, quando a pessoa entrega-se a Jesus, o que acontece? O Espírito de Deus passa a dominar a pessoa e ela tem a mente de Cristo. Pastor, um dia eu pequei. Ah, é? E o que aconteceu? O Espírito Santo ficou assim, ó, aqui. A luzinha ficou acendendo. Por causa de quê? Porque você tem a mente de Cristo. Você não consegue pecar e ficar numa boa. Aleluia, glória a Deus. Não, você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo, isso é um bom sinal. Você está entendendo? É um bom sinal que todos nós, irmãos, podemos pecar, sabia? Nós estamos sujeitos a pecar. Então acontece da pessoa pecar. E quando a Bíblia fala, de 1 João capítulo 4, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado que é Jesus. Amém? Então se o homem pecar, ele tem a mente de Cristo.
Ele não se alegra com o pecado. Ele não gosta do pecado. Ele fica triste. Até as pessoas perguntam: mas o que está acontecendo contigo? Você está assim. Sabe por causa de quê que as pessoas perguntam? Porque você tem a mente de Cristo. Graças a Deus que você tem a mente de Cristo e que você não está aceitando. A mente cauterizada é a pior coisa, porque já não apita mais. Mas se a mente está apitando, é porque tem o Espírito de Deus. Você tem a mente de Cristo, parabéns. No capítulo 3, irmãos amados, vai falar sobre as figuras da igreja. A igreja como um edifício, uma construção. Vai falar a igreja como uma lavoura. E vai falar da igreja também como templo, como santuário do Deus vivente. Isso no capítulo 3. No capítulo 4, já vai falar agora, já que falou dos irmãos, das pessoas, já falou da igreja. Agora no capítulo 4, Paulo então vai falar do obreiro que está na frente da igreja. Ok? Ok até agora? Oh, glória a Deus. Então vamos lá. Paulo, ele usa algumas figuras para ilustrar. E aqui, Paulo vai usar mais uma figura. Que figura é esta? No capítulo 4, para você ver. Que os homens nos considerem como ministro. Então, Paulo vai usar essa figura do ministro. A palavra grega aqui, Neemias, para ministro é a palavra hiperétris, que significa antes de Paulo falar exatamente, antes de eu começar aqui falando do ministro, que os homens nos considerem como ministro, ele vai usar a palavra considerar, que os homens nos considerem. Aqui a palavra grega logiomai, ou logizomai, melhor dizendo, que é recontar, contar, computar, calcular, conferir, levar em conta, estimar. Então que os homens nos estimem, nos considerem, é a palavra. Mas nos considerem como o quê? Como ministro. Veja a palavra grega ministro, hiperéteres, que é um derivado da palavra grega eresso, que significa remar. Ele é o remador. Eu falei no estudo passado, o hiperéteres, ele era um remador da parte de baixo do navio. Naquela época, tinha os navios que eram tocados a remos, mas eram grandes navios, claro. Tinham a cerca de 50 remadores. Então 25 de um lado, 25 do outro, tocando, dependia do tamanho da embarcação, né? E agora um deles falava, aí eles em conjunto levavam os remos à mão, depois puxavam, e eles agora iam remando. Lá embaixo, mãos calejadas, em cima do navio estavam lá os senhores, né, tomando suco e tal, mas lá embaixo estava o remador, o hiperétris. E esse profissional, esse trabalhador, ele era responsável por fazer a embarcação andar. A igreja é como se fosse uma embarcação. O pastor não é para estar lá em cima tomando um suco, mas é na parte de baixo fazendo a embarcação andar. Significa que o pastor não é para estar aparecendo, mas enquanto você está na sua casa, o hiperétris de Deus está ajoelhado, orando pela sua vida, para que você siga em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra questão do hiperétris também, eu até coloquei aqui, né, cheguei até a colocar aqui, Lucas 4:20, onde Lucas 4:20 fala que Jesus chegou na sinagoga, deram para ele o livro do profeta Isaías, ele leu, e depois dele ter lido, diz a Bíblia que ele entregou ao ministro, ou entregou ao assistente. Então o hiperétris é também um assistente, ele é um auxiliar. Então note que o pastor nunca, biblicamente falando, diante de Deus, ele não é para ter primazia, não é para ser o estrela. Aqui Paulo está dizendo, ensinando os seus obreiros, pastor não é para ser estrela, pastor não é para ser candidato a deputado, a senador, não sei o que. Se quiser pode até ser, mas entrega a credencial de pastor, porque pastor é o homem do campo, é o homem que apacenta, é aquele que cuida do rebanho que o Senhor entregou nas suas mãos. Não é para estar nesses lugares, que isso não é lugar para
sacerdote. Sacerdote é para estar diante do povo, glorificado seja o nome do Senhor. Outro sim, que esse serviço é um serviço árduo, é um serviço duro. Tem gente aí, irmão, hoje eu conversava com um amigo trabalha aqui na região 5 como pastor, dividiram a igreja dele, coitado, levaram 80% dos crentes e tal. Por quê? A pessoa está pensando que igreja é uma portinha de comércio. A pessoa ele faz, aqui tem tantos crentes, faz as contas, dá o dízimo, dá não sei o quê. Isso é um lobo, isso não é obreiro, porque obreiro chamado por Deus não está preocupado com dinheiro, não está preocupado com renda, não está preocupado com coisa dessa vida, está preocupado em ganhar almas para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Há muitos falsos obreiros, mas ser obreiro não é pendurar uma gravata no pescoço e viver de vida mansa, de vida boa, como se fala por aí. É trabalhar árduo, é acordar cedo, é se preocupar com os irmãos, é trabalhar sério, porque a obra não é nossa, ela é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Hiperétris, o ministro, né? Você está aí com a Bíblia aberta, capítulo 4, vamos lá? Que os homens nos consideram como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então vamos lá. Ministro de Cristo, não é ministro do meu bolso, não é ministro do meu interesse. Eu sou pastor por causa do meu interesse. Ministro de Cristo. E se Cristo mandar ir para a África, é para ir. Se mandar ir é para ir. Se mandar vir para a rodovia, é para ir. Onde ele mandar, é ministro de Cristo. Tem gente que é ministro do seu interesse. Quero ver ser ministro de Cristo. Porque ministro de Cristo não é para eu fazer a minha vontade. Eu tenho que estar disponível, Senhor, estou nas tuas mãos. Eu estou diante de ti. Onde o Senhor me mandar, eu vou. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Você é um ministro de Cristo, ministro de Cristo. Aí fala, ministro de Cristo e dispenseiro. A palavra dispenseiro é a palavra grega oikonomos, que significa um mordomo, um administrador. Ele é como gerente da casa. Era quem o proprietário da casa tinha confiado a administração, receitas, o cardápio que os filhos, empregados iam comer. Ele devia ele deve repartir, né, a porção certa para cada pessoa no dia certo, para que todos fiquem nutridos. Então o pastor, ele é o responsável por dar o alimento para a igreja, o alimento espiritual. O ministro não é um filósofo que inventa suas filosofias, não. Ele é um mordomo de Cristo, é um obreiro de Cristo. Ele não inventa coisa para a igreja. Já está tudo escrito. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui está o manual para o obreiro seguir. Não é para ficar com invencionice, com maluquice. Agora mesmo, nós enviamos no carro, né, irmão Lucas? E eu estava falando de uma certa igreja por aí, que a mulher, a bispa, colocou uma piscina no meio da igreja, e trouxe óleo, deitou óleo naquela água, e mandou as irmãs trazerem as vassouras. E encheu mais de 150 vassouras dentro daquela piscina, ungindo as vassouras, que era para levar as vassouras para casa, que é para varrer a casa ungida, não sei o quê, explorando a fé do povo. E antes de ungir a vassoura, claro, tinha uma ofertinha, um envelopinho, não sei o quê. E isso é um absurdo. Isso é usar a boa fé das pessoas. Isso é inaceitável. O ministro é para ficar inventando essas maluquices que não estão na Bíblia. Mas o ministro é para cuidar da alma, é para pregar a palavra com seriedade, com firmeza, com coragem, com unção de Deus e com a direção do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Também vale a pena falar que o ministro não é para abrir a Bíblia e ficar jogando indireta. Não, é para pregar a palavra. Também não é para, ai meu Deus, essa palavra aqui, ai, o irmão vai acertar no irmão fulano. Ah, não vou falando que vai acertar no irmão fulano. Não, irmão, a Bíblia é para ser falada com retidão. E se acertar na gente, irmão, quem está pregando também, a palavra acerta aqui.
Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante ou mais penetrante do que a espada de dois gumes, ou seja, corta para lá e corta para cá também. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Um dia, irmã Luana, eu fui pregar a palavra de Deus, e naquela noite eu peguei para mim. Chorava eu o tempo todo. Eu acho que os irmãos pensavam, irmã Natal, nossa, que pastor espiritual. Mas não era não, é que eu estava debaixo do chicote, ó, eu pregando para mim mesmo. Uma mensagem dura, Lucas, mas eu sabia, o Espírito Santo está me corrigindo. E se está me corrigindo, é porque me ama. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando eu vou no culto, que eu tomo umas chicotadas da Bíblia, eu volto para casa alegre, falando, graças a Deus, apanhei, mas foi gostoso. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Outra questão ainda, um requisito indispensável, que os homens os considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer do dispenseiro que cada um se ache fiel. Irmão, ser obreiro não é para qualquer um não. Essa é a verdade. Mais vale a pessoa ficar no banco servindo a Deus do que aceitar ser um obreiro e não ser fiel. Nós estamos trabalhando para Jesus. Vida aí está aí o diácono Walter, um dos diáconos dedicados da nossa igreja. Mas irmãos, com certeza os obreiros que não vieram hoje, com certeza houve algum motivo, com certeza. Mas eu quero dizer uma coisa, que nós que somos obreiros, tem os obreiros e tem as obreiras também, né? Nós que trabalhamos na casa do Senhor, os músicos são obreiros, os músicos são obreiros. Irmão, e olha só, quando tem culto, a gente vem, não é para o pastor, não é para nós mesmos, não é para se apresentar, não é uma apresentação que se faz não. A pessoa está aqui, está trabalhando para quem? Para Jesus, para Deus. E a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes. Tem gente que é firme, mas não é constante. Firme e constante, sempre abundante no Senhor, né? Porque na obra do Senhor, sede firme e constante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, quem tem um trabalho que o Senhor confiou a você? Quem tem um trabalho? O Senhor me confiou um trabalho. E a você também, você tem um trabalho. Quem toca é um trabalho. Quem fica na porta é um trabalho. O que colhe oferta é um trabalho. Pastor, e eu que não tenho nenhuma função? Você tem sim. Você quando abre a harpa, você canta, você adora. Você está trabalhando para Ele. Aleluia, glória a Deus. Amém. Entre outros serviços, então, nós estamos trabalhando. E agora, para Deus, Deus quer que nós sejamos fiéis. Fiéis. Glória a Deus. Você quer que o dispenseiro, o mordomo, o administrador, o gerente, você é um gerente nas coisas de Deus. Como é que você gerencia o seu tempo? Como é que você gerencia o trabalho que o Senhor confiou a você? Professor da escola dominical, é coisa séria, irmão. E você sabia que a recompensa do Senhor, ela é mais forte quando nós enfrentamos adversidade. Está chovendo, não está? Você molhou todo, mas você veio para a igreja, Deus viu que você fez o sacrifício daquele. Deus, é aí que a recompensa é grande. Ah, irmão, qualquer coisinha não vem, você não veio de mole, você não veio que você se esforçou. Ah, não? Então, perdeu o galardão, que você está trabalhando para Jesus. E Jesus não gosta de cabra mole, não. Deus não gosta de gente mole, não. Deus gosta de gente de fibra, de coragem. Agora, quem gosta de crente mole é o diabo. Que basta fazer qualquer coisinha, o diabo. Você vai hoje? Ah, fica em casa. Aí é mesmo. Hoje o que eu vou fazer lá, é verdade e tal. Aí o diabo bate palma e fala, gostei de você. Você é um dos meus. É, o diabo gosta. Mas crente canela. Canela não, porque não existe isso. O crente cheio do fogo de Deus. Esse negócio de canela de fogo é invenção, irmão. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Sapatinho de fogo também não tem na Bíblia, não. Nem sapatinho, nem canela de fogo. Não tem. Isso é invenção. Não está na Bíblia, não. Isso é coisa de gente que inventa. Mas crente cheio do fogo de Deus tem.
que a Bíblia fala, no dia de Pentecoste, o fogo veio, pousou na cabeça de cada um deles. Aleluia, aleluia. Tem crente cheio do fogo, sim. Aleluia, que a Bíblia fala. E o fogo veio e pousou na cabeça dele. Aleluia. A Bíblia fala língua repartida como que de fogo. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. A Bíblia fala que Elias orou e o fogo caiu. Então, é por aí. Amém? Você está gostando? Amém. Eu sabia que você ia falar amém. Deus te abençoe. Se você não falar amém, eu falo amém por você, tá bom? Requer que eles sejam fiéis. A palavra requer é exigir. No grego, a palavra zetel significa exigir. Então, como pode alguém ser ministro sendo infiel? Falta culto, não tem compromisso, vem o dia que quer, é áspero, né, com a esposa, com os filhos, é uma pessoa que não tem compromisso com consagrar a vida, né? E se perguntar ao vizinho, você conhece o Sr. Joaquim? Ih, rapaz, isso aí, se a pessoa for católica, até vai se benzer. Deus me livre desse homem. Já pensou? Dessa mulher. Isso aí é barraqueira. Nós como crentes temos que ter cuidado, irmão, porque nós trabalhamos para Jesus, né? Responsabilidade do obreiro. Cada um, versículo 2. Além disso, requer dos dispenseiros que cada um. Então, é individual, Cada um se ache fiel. Outra coisa, julgamento, versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado. Está acompanhando aí? O julgamento do tribunal humano. Então tem gente que gosta muito de julgar os outros, né? Mas Paulo fala, muito pouco. Mas existe, ele fala muito pouco. Mas não está dizendo que não existe quem julga. Tem um julgamento. O julgamento humano, o peso desse julgamento é pequeno. Quem julga mesmo é Deus, porque Deus, ele está tudo de contadinho, não passa e nem sobra. Às vezes o julgamento humano, ele é falho, né? Nem tão pouco a mim mesmo me julgo, diz Paulo. A base do nosso julgamento deve ser sempre a Bíblia. A Bíblia é sempre a base. Você já viu alguém falar assim, irmão, tem um versículo na Bíblia que fala assim, não julgueis para que não sejais julgados. Já viu? Depois, só que em Coríntios capítulo 6, nós vamos ver a Bíblia mandando a gente julgar. E agora? Como é que é? Não pode ou não pode? A questão, irmãos, é que a Bíblia está falando do julgamento indevido. Quando Jesus fala lá, não julgueis, para que não sejais julgados, é o julgamento errado, indevido. Você não conhece, você não está na posição de julgamento, entende? Mas o julgamento dentro dos critérios bíblicos e pelas pessoas constituídas para isso, nós vamos ver no capítulo 6, quem poderá exercer julgamento. Nós vamos ver. Entre os quais, posso citar aqui, por exemplo, o pai. O pai julga o filho. O pai tem o poder de julgar o seu filho no sentido dos seus atos, chamá-lo à responsabilidade. O que você fez, meu filho? E tal, avaliar, comparar e até, se for o caso, disciplinar. Sim ou não? Sim, claro, né? O patrão ao funcionário, né, ele julga. Se foi mal o trabalho, pode mandar embora. Sim ou não? Então, existem os critérios certos. Mas depois a gente vai falar sobre isso. No versículo 4 aqui, rapidamente, Paulo demonstra que Paulo tinha consciência limpa. Olha, porque em nada me sinto culpado. Irmão, é muito importante que nós tenhamos uma consciência limpa. E Paulo fala, quem me julga é o Senhor. Ok, julgamento dos obreiros. Julgamento dos obreiros. Paulo, ele repreende a igreja de Corinto por julgar os seus ministros em 3 ângulos. Então, primeiro, julgar por critérios errados. Versículo 6, acompanha aí. Versículo 6. Aqui no versículo 6,
Paulo, capítulo 4, versículo 6, a parte B, né, desse versículo, fala assim: não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então, eles estavam julgando, estavam defendendo um e apoiando o outro. Ou seja, eles não estavam sendo imparciais. Não estavam sendo imparciais. Eles estavam julgando também fora da hora. Versículo 5: portanto, nada julgueis antes do tempo. Então estavam julgando fora do tempo. E também estavam julgando pelos motivos errados. Motivo errado. Primeiro, para julgar um obreiro, servo do Senhor, deve haver critérios. Julgamento deve ser critério, com base na Bíblia, a palavra de Deus. A parte do julgamento humano é muito pouca, porque quando se julga pela Bíblia, quem é que está julgando? É a Bíblia. Então quem ordenou que a Bíblia fosse escrita? A Bíblia é a palavra dos homens ou de Deus? Quando se julga pela Bíblia, quem é que está julgando? É Deus. É Deus quem está julgando, ok? Ok. Segundo, não deve precipitar, não se deve julgar antes do tempo. Terceiro, julgar com a motivação certa. Os coríntios faziam grupinhos, havia panelinhas. Esse aqui é meu amigo, isso aqui ninguém mexe com ele não. Eu sou de Paulo, tá? Então isso é errado. Causas do julgamento. Primeira causa: julgar fora da Bíblia. São aqueles que pensam que a igreja é uma empresa. Já viu? Tem gente que é assim, criam seus próprios critérios. Na minha igreja é assim. É a igreja de Cristo, né? Segunda causa: julgar pela soberba. Versículo 6, nós já lemos essa parte, quando fala assim: não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. A última parte do versículo 6. Não vos ensoberbecendo. A palavra, né, vem do grego inchar, tornar arrogante, estar cheio de si. Terceira causa: julgar por vanglória. Julgar por vanglória. Tem gente que se vangloriza, né? Versículo 8, por exemplo, fala assim: estais fartos, estais ricos. Paulo fala, então, pessoas assim: de nada eu tenho falta, acha que é o bam. Julgar autossuficiente. Tem gente que se julga assim. Versículo 5 fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha. Note essa expressão: até que o Senhor venha. Paulo não está a se referir a esse julgamento que Paulo está falando, não é um juízo final, mas Paulo está falando de um julgamento até que Jesus volte, para colocar as coisas em ordem. Esse julgamento é no sentido de avaliar, de cuidar, de proteger, até que Jesus venha, né? Ou seja, precisa de haver critérios até que o Senhor venha. Um dia nós vamos prestar contas com Deus. Um dia o Senhor que nos confiou, Ele virá, e nós vamos estar diante do Senhor. Então precisamos ter cuidado com as nossas ações, ok? Agora, versículo 7 até o versículo 13, ministro como espetáculo. Nós já lemos essa parte. Vem o versículo 9: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Aí versículo 10: nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios. Note aqui essa expressão. Essa seção enfatiza o lugar do obreiro. Deus é quem nos coloca por último. Deus é quem nos colocou o termo condenado à morte. Espetáculo traz a lume uma imagem de um prisioneiro condenado, levado à arena da morte, levado para morrer. Então, irmãos, por isso que Paulo coloca, nós somos loucos.
Versículo 9 ele fala: porque tenho por mim que Deus nos colocou, que Deus, a nós apóstolos, colocou por último, como condenados à morte. Como condenados à morte. Note que o obreiro, ele não pode ter medo. Ele é uma quando o Senhor confia nele, nem que se for preciso morrer, ele precisa confiar no Senhor. Quando eu falo o obreiro, quem serve ao Senhor. Depois ele vai usar a palavra, somos feitos como espetáculo. O que na última quarta eu expliquei aqui que espetáculo, quando a pessoa vai no circo, quando vai, não sei aqui os jovens, né, agora não vai mais circo, tem cinema. A pessoa vai lá no cinema e está assistindo aquele espetáculo lá no cinema. Ou quando vai a melhor questão do espetáculo é falar sobre o teatro. O teatro é que ilustra melhor essa questão. Você está assistindo um teatro, está sentado lá assistindo aquele drama. A pessoa está ali na frente fazendo um espetáculo. Todos estão assistindo. E a Bíblia fala que somos feitos espetáculos aos anjos, aos homens e ao mundo. Esses anjos aqui, jovens, significa os de Deus e os caídos. Ou seja, os demônios estão tudo sentados no palco da vida, assistindo o obreiro. Se ele mente, quando ele vai lá no Facebook, o diabo está vendo, é espetáculo. Quando ele entra no YouTube, na madrugada, a esposa não está vendo. Tem gente que entra em site pornográfico, é mole, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Então, e depois sobe na tribuna, quer falar alguma coisa, com a vida um lixo, contaminada, cheirando mal na presença de Deus, e ainda quer. E às vezes por isso que tem igreja que está vazia. Você chega, você entra, você não sente nada. Tem igreja que não está indo para o céu não, parece uma reunião social. Mas a Bíblia fala que nós somos feitos espetáculo. O obreiro tem que ter consciência, que ele está no combate contra o inferno, contra o diabo, que Deus está usando esse obreiro para guiar o povo, mas é para guiar para morar na santa cidade onde Jesus foi preparar. Amém? Espetáculo ao mundo, irmão. Está todo mundo vigiando a gente. Aos anjos já falei. E depois diante dos homens. Os homens também estão olhando para a gente. Eu vou correr aqui cada hora, né? O ministro e a estratégia. Versículo 10. Nós somos loucos por amor de vós. Ele fala. Paulo aqui está usando uma ironia para atingir os coríntios. Ele dizia, nós somos loucos, fracos, desprezíveis, sofredores, né? Ele fala, nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios, nós fracos, vós fortes, nós vis, vós ilustres. Aí ele fala, versículo 11, até o presente momento, a presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Irmão, olha o obreiro de Cristo. Eu quando olho para isso eu tremo. Sabe por quê? Quantos obreiros que a casa é luxuosa? Quantas pessoas que eu falo assim, Paulo fala, vocês ricos e eu sou nu. Vocês têm e eu não tenho. Está entendendo? Não quer dizer que o obreiro tem que viver na miséria. Lá em Portugal nós tivemos uma experiência muito forte. Eles lá em Portugal comparam o que você tem com o Deus que você serve. Se você é o Deus dono do ouro e da prata, ele olha para o seu carro. Como é que você prega que Deus é dono do ouro e da prata e você não tem nada? Eles comparam isso. Então, o missionário em certo lugar não pode ter uma vida medíocre. Está entendendo? Porque não ganha ninguém para Jesus. Mas Paulo aqui está usando essa ironia, porque os coríntios, eles se achavam ricão, eles se achavam sábios. Aí Paulo fala assim, olha,
vocês são tudo, nós não. Significa que o obreiro tem que ser humilde, que o obreiro tem que ser servo, tem que estar disposto a servir. O obreiro não pode ficar pensando em privilégio. Se você quer enriquecer, abra uma empresa. Isso vai ser advogado, médico, engenheiro. Vai trabalhar na Autoglass para ganhar dinheiro. Agora, se você for obreiro, saiba que você vai viver uma vida humilde e que a igreja consiga te dar. Se a igreja for uma igreja abençoada, próspera e puder te dar um bom sustento, amém. Não é assim, irmão? Agora, se não puder, não é por causa disso que você vai deixar de ser pastor. Você vai servir a Deus com humildade para a glória do Senhor. Amém? É isso que Paulo estava falando. Os coríntios se achavam grandes e sábios, mas o apóstolo que eles tinham, seu líder, se considerava inferior. Por último, ele fala, então Paulo os confronta com essa ironia, colocando-se abaixo até da sociedade. Aqui aprendemos que não há lugar para estrelismo no ministério. O verdadeiro ministro é chamado para servir, para padecer, para enfrentar fome, naufrágio, enfim, ministro. Por isso que Paulo também escreve a Timóteo e fala, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Por isso que tem um obreiro ruim, irmão, na igreja, porque ele não sabe a sua função. Ah, estão falando mal de mim, vou sair da igreja. Você, rapaz, que obreiro é você, seu calça frouxa? Obreiro é chamado para sofrer mesmo, a enfrentar calúnia, a enfrentar mal, tal. Então, tem gente que... Agora tem uma coisa, hein? Falar mal do ungido do Senhor não é bom não. Lá em Portugal, teve uma pessoa que nos caluniou lá. A pessoa tinha muitas imagens. Isso era de essas igrejas que tem muitas imagens de esculturas. Levou lá a gente na casa. Depois de mais ou menos 4 meses que ela estava na igreja, discipulado, ela estava até cantando o conjunto das irmãs já. Era uma senhora. E essa senhora, ela levou-nos na casa dela e tal. Fomos com uma equipe de irmãs lá. Na verdade, as irmãs já estavam lá, depois nós fomos, eu e minha esposa. E ela foi juntando aquelas imagens, colocando num saco. Deu 2 sacos grandes de entulhos dessas bobagens. Fomos colocar no carro dela para jogar fora. Não coube. Como a igreja tinha um carro grande, pastor, dá para você jogar fora para mim? Eu, na inocência, joguei fora. Levei para o rio, joguei tudo no rio. 2 dias depois, ela me aparece na porta da minha casa. Bate na porta querendo tudo de volta. Joguei fora. Ela vai na polícia e dá uma queixa. Só que ela não contou do jeito que aconteceu. Você sabe como é que a pessoa, quando é usada pelo diabo? Ela falou que eu invadi a casa dela. E diz ela que eu forcei-a pegar objetos de ouro, de prata. Graças a Deus, irmãos, que eu não fui lá sozinho, tinha testemunha. Deus nos guardou daquela calúnia. Mas, irmãos, sempre tem quem dá ouvido a uma fofoquinha, não é? Tinha pessoas que deram ouvido. Passaram-se 2 anos. Aquela senhora estava indo para a casa dos seus pais. Ela e o seu marido. O carro desceu a pirambeira. Tombou. Ela voou fora do carro. Caiu dentro de uma lagoa. Não sabia nadar. Morreu. E o marido? O carro passou por cima. Matou os 2. O outro, eu fui fazer um casamento. Ele foi falar mal de mim. Falar mal do pastor, né? Aí, fiz o casamento no sábado. Na segunda-feira, no mesmo local, fisicamente, que ele estava, quando falou mal de mim, deu um piripaque, caiu mortinho. Irmão, servir a Deus, ser obreiro, é enfrentar as lutas com cabeça erguida,
com a consciência tranquila, como Paulo falou aqui. Ele falou, agora, vocês, ele fala, forte, nós fracos. Vocês vestidos, nós nus. Significa a prioridade de um obreiro é cuidar da igreja. Enfrenta as pancadas por amor à igreja, porque Deus cuida de nós. Quem nos protege é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Então, Paulo, ele fala da sua luta. Versículo de número 12 agora. Versículo 12. No versículo 12, ele fala, fadigando de trabalho. E nós fadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Irmão, obreiro não pode ser preguiçoso. Já viu? Obreiro preguiçoso. Não quer trabalhar? Tem gente assim, irmão. Pode ser obreiro não. Não pode ser preguiçoso. Paulo fala, nos afadigamos. Sabe o que é fadigar? É trabalhar de noite, de dia, de madrugada. É. Glória seja dado o nome do Senhor. Só a minha esposa, minha família sabe como é que é a nossa rotina, como é que é o nosso dia a dia. Porque tem pessoas que pensam que o pastor, vou contar aqui uma historinha para os irmãos, vocês vão entender. A gente pensa que o pastor tem que ter calo na mão. O pastor tem que ter calo aqui, ó. O instrumento de trabalho do pastor é a santa palavra de Deus. Tem que conhecê-la a fundo. Sim. Pastor, vou contar a história aos irmãos. Pastor, ele estava estudando, ia pregar no culto de doutrina, Lucas. Acordou cedo, jejuando, nem café tomou. Estudando, o texto traduziu do hebraico, do grego e tal. Quando foi 11h30, passou o irmão de bicicleta, o pastor estava estudando ali na Bíblia. E aí, pastor, descansando? Ele, não, meu filho, estou trabalhando. Aí o irmão, trabalhando, está lendo sentado. Está trabalhando, sentado. O irmão, trabalhando, estou eu. Estou lá, a enxada na mão. Aí o irmão foi. Voltou, irmão, 1h30 do serviço, de casa do almoço. O pastor estava ainda lá, uma fome terrível, jejuando, estudando a Bíblia. Ei, pastor, está descansando? Não, meu filho, continua trabalhando. Aí o irmão foi trabalhar. O pastor estudou, preparou o sermão. Quando foi 5 da tarde, a cabeça do pastor já estava doendo. Ele ainda jejuando. Aí ele foi, para dar uma arejada na cabeça, ele pegou uma enxada. Tinha umas couves plantadas assim, ele foi dar um capinal naquelas couves, limpar, chegar uma terrinha no pé da couve. Aí o irmão, ei, pastor, agora está trabalhando. Não, meu filho, agora estou descansando. Agora estou descansando. Que aquilo era só para arejar a cabeça. Então tem gente que pensa que não é trabalho. É trabalho. E é trabalho árduo. Estudar não é para qualquer um, não. Estudar não é uma coisa fácil. Exige muita dedicação. E o pastor precisa trabalhar. Ainda aqui, veja lá, versículo 12. E nós afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. É claro que quando Paulo fala que estava trabalhando com as próprias mãos, nesse caso aqui, Paulo estava fazendo as duas coisas. Paulo estava trabalhando secularmente. Porque essa igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja que reclamava do salário de Paulo. Mas na frente a gente vai ver, não quiseram pagar não. A igreja de Tessalônica, enquanto Paulo estava lá, mandava a prebenda, o sustento de Paulo. Só que naquela época não tinha banco para fazer transferência bancária. O salário atrasava. Paulo trabalhou com as próprias mãos, fazendo tendas. Ele fabricava tendas. Para quê? Para se sustentar, enquanto pastoreava aquela igreja. E era assim que Paulo fazia. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais na frente. Trabalhando com as próprias mãos, versículo 12. Somos injuriados, olha lá, ó, injuriados. Mas aí, gente, bem dizemos. Quando alguém fala mal da gente, fala bem da pessoa. Somos perseguidos, aí fala, sofremos. Versículo 13, somos blasfemados e rogamos. Quando alguém fala, está blasfemando contra você, falando que você está roubando, falando que você não vale nada, continua servindo a Deus. Até o presente
temos chegado a ser o lixo desse mundo, como a escória de todos. Já viu? Você ia falar para a pessoa, fala assim, não, é pastor? Só quer dinheiro, rapaz. Já viu a pessoa falando mal do obreiro? Mas somos como o lixo desse mundo. Versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, Paulo fala. Vocês não ficam com vergonha não, porque a gente está falando isso. A gente sofre essas coisas. Aí ele fala, mas não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos. Quem é filho é pai. Então eu coloco aqui, o ministro como um pai. Quem é pai? Pai é aquele que admoesta a igreja como filhos. Admoestar, advertir, exortar, corrigir. Então colocar na mente das pessoas as coisas certas. O ministro que não faz isso, para não ficar antipático ao povo, está sendo reprovado por Deus. O povo deve entender que faz parte do trabalho do pastor o quê? A correção. Se o pastor chamar você e puxar sua orelhinha, você saiba que isso faz parte. O pastor é como pai, admoeste como filho. Ele deve, versículo 15, porque ainda que tenhais 10.000 aios. Quem sabe aqui o que é aios? Quem sabe o que é isso? Aios. Você viu aí na Bíblia a palavra aios? Você achou aí na sua Bíblia? Achou, Jéssica? Versículo 15. Olha lá, ó. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios. Sabe o que é aios? Aios era um tutor. Quando a pessoa, o menino era criança, tinha um tutor que ensinava o menino até ele alcançar a idade adulta. Então ele fala, ainda seria como se fosse um pai, só que é um pai que não é o pai consanguíneo, não é? É o aio, ele é um ensinador. Aí ele fala, ainda que tivesse 10.000 aios, em Cristo não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei. Estou terminando. Paulo tinha gerado aqueles irmãos. Irmão, o pastor é responsável por gerar filhos, criá-los, ensiná-los, educá-los, fazê-los crescer espiritualmente. E às vezes, irmãos, quando nós pastores, recentemente eu tive um confronto com um jovem, mas um confronto de amor, com carinho. A irmã Camila até participou da viagem conosco. Teve pessoas que não gostaram, ficaram chateados, ficaram falando mal ainda do pastor, mas eu fiz aquilo como pai, como alguém que queria gerar em alguém um perfil, alguém que pode crescer, entendeu, Lucas? Isso é para a pessoa crescer. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, é a função do pastor. Reprova os inchados. Versículo 18, estou terminando. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Sabe o que é isso? Alguém que se acha na ausência. Alguém anda inchado aí Paulo nota que estão inchados e avisa, vou ter com vocês estão inchados, vocês estão cheios de si, acham que são fora da presença de quem entende. Já viu? Quando não tem ninguém que prega, a pessoa se intitula pastor, se intitula isso, está inchado. Quando alguém está inchado, está doente, está saudável? Não, está doente. Alguém inchado está doente. O que tem de pessoas que estão inchados, achando que são um obreiro, você dá a oportunidade, não sabe nem ler a Bíblia, não sabe nem pregar, não conhece, não sabe nem o que é um verbo. Gente, o que tem, e aqui na região 5 tem muito disso, devemos ter cuidado. Paulo fala, versículo 19, eu vou ter com vocês, e vamos verificar quem vocês são.
No versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavra, não é com blá blá blá, e sim com poder de Deus. E Paulo termina: quereis, o que quereis? Versículo 21, irei ter convosco com vara ou com amor no Espírito? Escolhe. Então aqui, irmãos, Paulo fala da vara. A vara é um instrumento para quê? Para corrigir. Igreja tem que ter vara, tem que ter correção, sim ou não? Paulo fala aqui, ó, o que vocês querem que eu vou ter com vocês? Com a vara ou com o amor? Escolhei. No capítulo 5, nós vamos estudar o capítulo 5. O capítulo 5 é o capítulo da correção. Não faltem na próxima quinta-feira, na próxima quarta, que nós vamos falar, na próxima sexta, que nós vamos falar sobre como é aplicada a disciplina na igreja. Por quê? Qual é o valor? Por que é necessário? Amém, irmão? É isso que vamos falar, se Deus quiser. Por fim, Paulo faz uma pergunta retórica usando a figura da disciplina, a vara. Mas Deus nos oferece uma segunda chance, o amor e a mansidão. Qual vocês preferem? O amor ou a vara? Por fim, conclusão aplicativa. Será? Faltou o ali, né, Camila? Será como os anjos, os homens, o mundo estão nos vendo? Como aquele que faz o barco ir para frente, ou como aquele que só quer vida mansa? Será que estamos sendo dispenseiros fiéis? Qual é o tipo de cardápio que nós estamos oferecendo para a igreja? Será que estou a levar em conta que estou a ser julgado pelos homens e ainda serei julgado por Deus? Os homens nos avaliam, mas por fim, quem vai me julgar também é Deus. Por último, qual é o meu perfil? Trabalhador? Ministro como um pai que gera filhos? Ou que reprova os soberbos? Ou será que eu sou um pastor que passa a mão na cabeça de todo mundo e é assim mesmo? Que tipo de obreiro estamos sendo? Nós vamos terminar orando. E eu queria fazer uma oração pelos irmãos. Quando nós estudamos sobre esse tema que fala sobre o obreiro, é para a igreja saber, o obreiro surge da onde? As irmãs podem falar: pastor, mas eu não sou obreiro. Você pode ser esposa de um obreiro. Pastor, você pode ser mãe de um obreiro. Você está aí hoje, são jovens, está ali o Neemias, o Lucas da irmã Natal. Vocês são jovens hoje, mas amanhã vocês poderão ser obreiros. E esta palavra hoje, ela é para nos vacinar. Quando você for obreiro, já sabe como é que é. E outra coisa, se você vê um obreiro fora do caminho, você está numa igreja, os obreiros lá não é desse jeito não, está fora da palavra. Amém, irmãos? Então por isso, essa ministração nesta noite. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te glorificamos e te agradecemos por esta palavra.